Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós te adoramos, ó Pai, nós te louvamos por mais esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do nosso pastor Josué, ó Pai, trazendo à mente dele, Pai, apenas aquilo que provém do Teu conselho, Senhor nosso Deus. Pedimos a Ti também, meu Pai, que o Senhor prepare os corações do Teu povo, ó Pai, que essa palavra, Senhor nosso Deus, que será pregada, Senhor nosso Deus, dos céus, que ela produza em nós, ó Pai, frutos, Senhor nosso Deus, verdadeiros, Pai, frutos, ó Pai, que mostram, Pai, o nosso verdadeiro arrependimento. Nos ajude, Senhor nosso Deus, como foi pregado hoje pela manhã, a colocarmos por obra, Senhor nosso Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, nos mostrado, Pai. Tem misericórdia do Teu povo nessa noite, Senhor nosso Deus. É isso que nós oramos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17. Em Êxodo 17 nós lemos versículo 8, a partir do verso 8 até a conclusão do capítulo, nós temos: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, amados, como o irmão Kaique iniciou o culto hoje, nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro espiritual. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 6 nós vamos ler: Ora, estas coisas, e Paulo está falando sobre o quê? Sobre os acontecimentos, a história do povo de Israel. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. E no verso 11 está escrito: Estas coisas lhes sobrevieram, ou seja, sobrevieram ao povo de Israel, como exemplos, e foram escritas para a nossa advertência, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, toda a história de Israel, todo o Velho Testamento, serve como o que? Exemplo, advertência para nós. Então não podemos ler simplesmente como história do povo de Israel, simplesmente como um relato. Não, devemos ler de maneira espiritual. Por quê? Porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, amados, vamos tentar tirar nessa noite algumas lições dessa batalha que Israel travou contra Amaleque. E são lições importantes na nossa luta contra o pecado, contra a carne. Amém?
Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, quão gratos somos a Ti. Pai, ajuda-nos, ó Deus, nessa noite. Louvamos o Teu santo nome, por podermos louvar a Ti, engrandecer a Ti, cultuar a Ti, ó Pai. Mas essa noite estamos reunidos como igreja no Teu santo dia, o dia do Senhor, para cultuar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, ó Pai, pelos hinos que foram cantados à Tua glória. Obrigado, ó Pai, por esse momento agora em que estamos diante da Tua presença, com a Tua palavra aberta. Ó Senhor, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender as Tuas verdades, e não somente isso, que elas possam transformar a nossa vida e levar-nos, ó Pai, a responder de maneira positiva, ó Pai, àquilo que Tu tens nos chamado. Tem misericórdia de nós, abra o nosso entendimento para que possamos compreender qual a razão de ser de cada um de nós nesse mundo, o que é próprio do cristão, ó Pai, além da luta, a luta contra o pecado, a luta contra a carne, na dependência de Ti. Faz-nos enxergar, e não somente enxergar, mas colocarmos isso por obras em nossas vidas, ó Pai, dia após dia. Uma luta onde devamos pegar na espada e ao mesmo tempo depender de Ti, Pai. Em Teu nome nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu queria, antes de iniciarmos o texto lido, eu queria comentar rapidamente quem foi Amaleque. Em Gênesis 36, verso 12 e verso 16, nós vemos que Amaleque era filho de Elifaz. Elifaz era filho de Saul. Sendo assim, Amaleque tinha por avô Esaú, irmão de Jacó. Amaleque, então, ele era neto de quem? De Esaú. Daquele que trocou seu direito à primogenitura por um prato do quê? De lentilhas, como está em Gênesis 36, 12. E em quem não se achou arrependimento, como está em Hebreus capítulo 12, 16, 17. Não foi encontrado arrependimento em Esaú. Então de Amaleque, irmãos, nós sabemos que nasceu um povo, o povo chamado Amalequitas, pessoas pertencentes à nação de Amaleque, cujo território se encontrava onde? Nas regiões lá de Canaã. Então, antes de nós chegarmos nesse trecho que nós lemos aqui de Êxodo 17, é necessário que a gente abra Deuteronômio capítulo 25. Lá nós teremos uma noção de quem são os amalequitas. Deuteronômio 25, 17. Em Deuteronômio, capítulo 25, verso 17, nós temos: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então olha só, irmãos, quem foi o povo amalequita? Nós devemos compreender que esse povo, quando o povo de Israel está saindo do Egito, passando por algumas adversidades no deserto, esse povo vai e ataca Israel pela retaguarda e começa a matar quem? Idosos, mulheres, crianças, pessoas que estavam desfalecidas devido à viagem.
E eles começam a pegar pela retaguarda. Eles não declararam guerra contra Israel, porque é próprio de um país, de um povo, declarar guerra contra o outro, para que o outro se prepare e ambos entrem em confronto. Amaleque não fez isso. Amaleque pegou o quê? Na traição, na covardia. Essa é a característica do povo amalequita. É com respeito a esse povo que Deus diz o que para Israel? Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. E como nós vimos aqui em Êxodo 17, está falando o que aqui? Deus está falando no versículo 14, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E no versículo 16, o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, irmãos, dentre todos os povos que contra o qual Israel lutou, Amaleque, ele tem uma característica peculiar. Ele é diferente dos demais povos. Nenhum outro povo pegou Israel à traição. A nenhum outro povo Deus jurou que haveria guerra de geração em geração. A nenhum outro povo Deus ordena que fosse apagada a memória de debaixo do céu, ou seja, que fossem extintos. O que Deus ordena a Israel é: torne Amaleque um país, um povo extinto, acabe com tudo. E aí nós vemos o que? Em 1 Samuel 15, nós vemos que Saul foi deposto do trono de Israel. Por quê? Porque ele falhou em destruir totalmente Amaleque. A ordem do Senhor naquela ocasião, em 1 Samuel 15, era: destrua tudo, não deixa nada vivo. E Deus ainda ordenou o quê? Matar tudo, boi, vaca, ovelha, tudo, animais, tudo. Era para exterminar o povo amalequita. O que Saul faz? Ele vai, luta contra aquele povo, vence, traz vivo o rei e traz vivos os animais. E Samuel chega e fala: o que está acontecendo? Que balido de ovelhas que eu estou ouvindo? Ele falou: não, eu trouxe o melhor daquele povo para a gente oferecer em holocausto ao Senhor. Por causa disso, Saul foi deposto do trono. E interessante é vermos o que? Que em 2 Samuel, capítulo 1, o que acontece? Depois que Saul morre em campo de batalha, vem uma amalequita a Davi falando o que? Davi, eu encontrei Saul, e ele estava lá agonizando. E aí ele pediu para o quê? Para eu tirar a vida dele. Eu falei: tá bom, você pediu, seu pedido é uma ordem. Foi lá e matou Saul. Dizem alguns irmãos que o amalequita quis só tirar vantagem daquela ocasião para ficar bem diante de Davi, porque o último capítulo de 1 Samuel vai mostrar o quê? Que ele não morreu dessa forma. Ele morreu juntamente com o escudeiro. Ele se matou. Saul se lança sobre a sua espada, se não me engano. Então o que acontece? Mas estava uma amalequita, no finalzinho da história de Saul estava uma amalequita lá. Quem? Alguém que Saul deixou sobreviver. E mais para frente ainda, irmãos, mais para frente ainda, se nós formos ver no livro de Esther, quando se fala de Amã, no livro de Esther, Amã é apresentado como o Agagita. Agagita é descendente de Agag. Agag, o rei dos amalequitas que Saul tinha poupado. Então nós temos o último dos amalequitas, onde no livro de Esther ele aparece lá, outro demônio. O que acontece com ele? Foi enforcado. Por quê? Porque atentou contra Mordecai e contra toda a semente de Israel, inclusive contra Esther. Então, irmãos, olha o que Deus determinou para o povo de Israel e como Saul falhou absurdamente nessa tarefa. Em Jeremias 48:10 está dizendo: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O que Saul fez? Reteve a espada do sangue.
Ele não cumpriu com aquilo que o Senhor tinha lhe ordenado. Então, irmãos, é devido a isso que o Senhor jura o quê? Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E depois, em Deuteronômio, apagarás a ordem de Deus para Israel, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Percebem, irmãos? Irmãos, quando nós chegamos aqui, nesse trecho de Êxodo 17, a gente percebe o que? Até agora, o Senhor havia lutado pelo seu povo, o Senhor fez tudo por Israel, correto? Israel estava escravo no Egito há mais de 400 anos. Deus faz o que? Levanta Moisés, levanta um mediador. Depois o que Deus faz? Por meio de 10 pragas, Deus livra o povo do Egito. Depois é Deus quem abre o que? O Mar Vermelho. Depois é o próprio Senhor Deus que faz o que? Com que todo o exército de Faraó fosse morto nas profundezas do Mar Vermelho. Depois é o Senhor que guia o seu povo por meio de uma coluna de nuvem. E depois é o Senhor que guia, que ilumina o seu povo durante a noite com uma coluna de fogo. O Senhor providencia o que? Maná para esse povo, alimentando esse povo. E por fim, Deus sacia a sede desse povo com as águas da rocha em Refidim. Eles estão em Refidim. É aqui, eles acabaram de tomar a água da vida, como nós já vimos com o pastor Jessé. Cristo vertendo dele a água da vida para aquele povo. Eles acabaram de matar a sua sede no Senhor Jesus Cristo. E aí vem o que? Guerra, batalha, certo? Abram comigo em Êxodo 6. Voltem um pouquinho, Êxodo capítulo 6, do verso 6 ao 7. Êxodo 6, 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Deus fez aquela obra sozinho. Ele não precisou das mãos daquele povo, ele não precisou das mãos dos israelitas. Ele fez aquilo sozinho. Ele tirou o povo de Israel do Egito. Abram também Êxodo 14, um pouquinho mais para frente, 14 verso 13. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Percebem, irmãos? Deus havia feito tudo por aquele povo, tudo. Até que chegou aonde? Aqui, no capítulo 17 de Êxodo, ainda em Refidim. O interessante é que, nesse comecinho do texto, a gente percebe, a gente vinha vendo o que? O Senhor falando a Moisés, para Moisés dizer ao povo. O Senhor falando com Moisés para que Moisés orientasse o povo. Nesse momento nós não vemos o Senhor falando diretamente com Moisés. É uma batalha, algo inusitado, nunca tinha acontecido com aquele povo. Eles nunca tinham pego em armas, eles eram um povo escravo, certo? Despreparado. Então imaginem você pegar um povo
que acabou de vir do que? Da escravidão, de fazer tijolos de barro para Faraó, para o Egito. E vocês veem o que? Os homens agora tendo que pegar na espada. Mas aí você não vê o Senhor ordenando a Moisés, não, você vê Moisés falando para Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Então agora nós vemos o que, irmãos? Israel passa a ter o que? Um comandante de guerra. Pela primeira vez Josué aparece nas escrituras, é nesse texto. Ele aparece como o que? Como um comandante de guerra. Nós vemos o que? A formação de um exército. Nós vemos o que? Estratégias de guerra. Nós vemos o que? Um povo começando a batalhar. Nunca tinha lutado, nunca tinha pego em armas. E nós não vemos orientações divinas diretas. Nós vemos o que? Moisés indo no poder de Deus. Como que Moisés diz para Josué? Com isso, versículo 9, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então o que acontece, irmãos? Moisés está falando: Josué, espada, pega na espada, arrume homens e vai para a peleja. Creio eu que Josué deve ter pensado: calma aí, mas Moisés, você vai subir no cimo do outeiro e o cajado, o bordão vai estar na sua mão. Por que você não resolve isso de uma vez por todas? Por que a gente tem que pegar na espada e sair para guerrear contra esse povo? Então nós vemos, irmãos, que a vitória de Israel não dependia da espada de Josué, certo? Porque no versículo mais adiante, olha só o que acontece: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, como Moisés tinha dito. Versículo 11: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então olha só que estranho. Mas calma aí, Josué pegou em armas, Josué está numa batalha contra os amalequitas. Mas quando é que Israel começa a prevalecer? Quando as estratégias de Josué começam a ser executadas? Não. Quando as mãos de Moisés estão para o alto. O que significa isso? Dependência do Senhor Deus. Moisés está com as mãos para o alto, segurando o que? O seu bordão. Com aquele bordão, com aquele cajado, ele havia aberto o Mar Vermelho. Ele havia feito as 10 pragas, tocado aquele bordão no rio Nilo, feito dele virar sangue. Aquele bordão tinha virado cobra. Tudo tinha sido feito com aquele bordão. E agora? E agora? E o poder de Deus nesse momento? Está lá o poder de Deus. Moisés na dependência do Senhor, mas enquanto Josué guerreia. Não podia Deus ter eliminado de vez aquele povo, como Ele mesmo prometeu, Ele mesmo jurou? No juramento de Deus você vê uma ira santa, uma ira divina. Por que Ele não executa a sua ira em cima dos amalequitas? Não. Ele ordena que Josué o quê? Pegue em espada, arrume, prepare homens e saia para a peleja. Então, amados, se a gente parar para analisar, a maior batalha de Israel não foi no campo de batalha, mas foi aonde? No cume, no cimo do outeiro. Foi na dependência do Senhor, onde Moisés estava com as mãos erguidas. Não é isso? Por quê? Porque no versículo 12 nós lemos: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Ou seja, Moisés estava de pé com as mãos, e Moisés começou a ficar o quê? Cansado. Então bota Moisés sobre uma rocha. Senta, Moisés, senta, fundamente-se na rocha. E lá está Moisés assentado na rocha, e Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos. Arão de um lado segurando uma mão, Hur do outro lado segurando a outra.
certo? Assim lhe ficaram as mãos firmes até o final do dia. Ou seja, Moisés ficou nessa posição o dia todo. E Hur e Arão do lado dele, auxiliando. E aí nós lemos o que no versículo 13? Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Desbaratou não é tirar as baratas, que nem disse minha filha um tempo atrás. Pai, tinha barata entre os amalequitas? Desbaratar, ele acabou com os amalequitas, ele derrotou os amalequitas. E fala o que? Josué desbaratou os amalequitas. Olha que interessante, irmãos. Mas calma aí, não era a estratégia de Josué que fazia melhorar o desempenho ou não na batalha. O desempenho de Josué era melhorado na batalha como? De acordo com as mãos de Moisés. Conforme as mãos de Moisés estavam lá mostrando dependência daquele povo a Deus, Josué tinha um bom desempenho. Aquela mão, por cansaço, baixava, Josué começava o quê? A perder a batalha. E por que fala Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada? Irmãos, nós devemos entender que aqui, nessa situação, algo distinto está acontecendo. Deus não está agindo mais com os inimigos de Israel conforme ele agiu anteriormente. É um momento, é um outro momento. Então, a partir do capítulo 17, depois que esse povo come do maná, no capítulo acho que 16, e no 17 bebem da água em Refidim, a água da rocha, esse povo entra num novo estágio, num novo momento. E esse novo momento deveria ser o quê? Ser registrado. É a primeira vez que mostra, aqui na palavra de Deus, entre Gênesis e Êxodo, a necessidade de alguém escrever num livro. Deus ordena a Moisés, 14, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a quem? A Josué. Mas calma aí, Josué não estava lá batalhando? Por que ele tinha que saber disso? Por que isso tinha que ser repetido a Josué? Porque esse é o modelo que Deus estabelece agora de batalha daqui para frente para Israel. Esse é o modelo de batalha. Como que Israel tinha que lutar contra os seus inimigos? Esse é o modelo. E sabendo que Josué seria o sucessor de Moisés, o que Deus faz? Ordena a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repete a Josué. Por quê? Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então está falando, além de ser esse o novo padrão com que Israel encararia os inimigos, Deus está falando, não se esqueça, Amaleque tem que ser riscado de debaixo do céu. E aí Moisés vai e edifica o que? Um altar, no versículo 15. Ele chama esse altar o que? O Senhor é minha bandeira. Por quê? Porque Moisés reconhece, Moisés sabe que aquela batalha não foi vencida por Josué. Aquela batalha foi vencida por quem? Pelo Senhor. O Senhor deu a vitória àquele povo. Não foram as mãos de Josué que venceram, mas as mãos de Josué lutaram. Esse é o ponto impressionante e fantástico da nossa vida cristã. Esse é o ponto, irmãos, onde nós vemos o que? A nossa responsabilidade na dependência de Deus. Entendam isso. Há um perigo muito grande hoje de apresentar as nossas responsabilidades e as pessoas traduzirem isso como algo sinergista, onde 50% depende de Deus, 50% do homem. Deus já fez seus 50%, agora cabe a você
fazer os seus 50%. Não é isso. Não é disso que está sendo falado. Não se está falando de uma relação sinergista com Deus. Não. Está falando de uma relação com Deus de submissão e dependência total a Ele. Esse é o ponto. E aí por isso que Deus conclui e disse no versículo 16: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Por que guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração? Porque essa guerra do Senhor seria realizada por meio de quem? Dos homens de Israel, de geração em geração. Então uma guerra é uma batalha travada por Deus. Por meio de quem? De Israel. Estão entendendo, irmãos? Não é responsabilidade do homem diante da responsabilidade de Deus. Não. É Deus agindo com o homem, pelo homem. Amém? Uma responsabilidade nossa sim, mas uma responsabilidade do quê? De submissão, de dependência, de sujeição. Essa é a nossa parte na vida cristã. Então agora eu queria trazer para vocês, queria traçar um paralelo conosco, igreja. É importante vermos esse texto à luz do Evangelho. Vamos tentar traçar um paralelo conosco, a igreja. Nós, como igreja, as vitórias sobre as quais se fundamentam a nossa paz eterna e as nossas bem-aventuranças foram totalmente conquistadas. Por quem? Por Cristo. Então o que acontece? Olha só, do mesmo modo como Deus combateu sozinho e tirou aquele povo do Egito sozinho, acabando com Faraó e com seu exército, nós vemos o que? O Senhor Jesus Cristo combatendo sozinho, indo à cruz do Calvário sozinho, esteve na sepultura sozinho. E nós, igreja, naquele momento, estávamos de fora, éramos somente os beneficiários de tão grande obra. E como que a igreja poderia estar lá? Teria condições? Não teria. Como que a igreja poderia vencer Satanás? Como Deus venceu Faraó? Como que a igreja poderia suportar a ira de Deus sobre si mesma? Ou tirar a morte, da morte o seu aguilhão? Não tinha condições. Como que Israel poderia lutar contra Faraó? Era um povo escravo. Como que Israel poderia lutar contra o sistema de escravidão do Egito? Não dava. Eles eram escravos. Tudo isso, irmãos, estava completamente fora do alcance de nós como igreja, nós como pecadores. Mas não estava fora do quê? Do alcance do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio até aqui, o reino de Satanás, para salvar quem? Os pecadores, aqueles que eram eleitos por Ele antes da fundação do mundo. Ele veio aqui para salvar quem? O seu povo, os seus escolhidos. Irmãos, não estava fora do alcance do nosso Senhor Jesus Cristo, que podia levar sobre os seus ombros o terrível peso de todos os pecados da sua igreja. Ele, somente Ele podia retirar o que? O insuportável fardo do pecado de nós, de uma vez por todas, por meio do seu sacrifício. Essa é a realidade. Então nós vemos o que? Nós vemos Deus libertando Israel do Egito, somente Deus. E vemos quem? Cristo Jesus, salvando-nos do mundo, salvando-nos da garra de Satanás, salvando-nos dos nossos próprios pecados. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Como? Sozinho. Entendam isso, irmãos. Vida cristã, prestem atenção.
Vida cristã é uma nova etapa para o cristão. Ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi tirado das garras de Satanás, liberto da escravidão ao pecado, da escravidão ao mundo. Por quem? Por Cristo Jesus. Isso é adquirido como? Pela fé. Creia que aquela obra foi em seu favor. Creia. E quando você crer, você saberá que você foi salvo, liberto. Por quem? Por Cristo Jesus. Somente como? Pela graça. Você fez alguma coisa? Nada. Até a fé com que você creu foi dom de Deus, como está em Efésios. Então o que você fez? Nada. Só que agora, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, numa condição de salvo, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós estamos agora o quê? Numa outra situação. Agora, irmãos, diante da carne e diante do pecado, não é você dobrar o joelho e ficar: Senhor, me salve, me livre da angústia, me livre da lascívia, da ansiedade. Não é isso que acontece com a gente? É ou não é, Ricardo? Quantos anos a gente passa enganado, falando que não, se Deus me livrou, se o Senhor Jesus Cristo me livrou do mundo, do pecado, de Satanás, é Ele que vai me livrar agora. Do que? Do poder do pecado. É Ele, mas não somente Ele. É Ele, mas não com você de mãos abanando. Essa é a concepção agora, irmãos. E aí, irmãos, nós vemos o que? É assim que Deus, o Espírito Santo, emanando de Deus Pai, em virtude da expiação efetuada pelo Deus Filho, passa a fazer morada onde? Na igreja, de modo coletivo e em cada um de nós individualmente. Abram comigo Romanos 8, verso 9, que o André assoprou para o Kaique. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então olha só, irmãos, aqui nós temos um erro muito comum na cabeça nossa, de nós crentes, principalmente nós que viemos do pentecostalismo. Há um erro muito grande em acharmos que nós precisamos de uma segunda experiência para termos o Espírito Santo. Não, a palavra não diz isso. A palavra de Deus mostra o quê? Que uma vez que você foi liberto do poder do pecado, do mundo, de Satanás, foi salvo, uma vez que você foi regenerado, você tem o Espírito Santo. Ele habita em você. Por quê? Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, regeneração. No momento da regeneração nós recebemos quem? O Espírito Santo. E aí o que acontece? Esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, começa a nos guiar. Ele só vai guiar quem? Quem é filho. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 9 e 14. É quando o Espírito Santo faz morada em nós, irmãos, em consequência do que? Da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o quem? O Consolador. Então quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos quem? O Consolador, o Espírito Santo da promessa. É diante disso que Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Abram comigo, Gálatas 5,16.
Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, essa é a nossa condição. Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, fez tudo por nós. A obra está consumada. Ele na cruz disse: está consumado. Tetelestai. O que é isso? Você precisou fazer alguma coisa para ser salvo? Não, nada. Entendam isso, irmãos, nada. Muitos de nós não entendíamos isso e achávamos que as nossas obras, a nossa obediência levava-nos a ter aceitação diante de Deus. Mentira! Quando se fala que a salvação é por graça, graça é gratuita, totalmente gratuita. Se você me der um carro, você me deu esse carro, é gratuito. Se eu te der 1 centavo por esse carro, ele já deixa de ser gratuito. Ele custou 1 centavo. Então entenda, qualquer obra que você fizer, qualquer obra vai ser ridícula, mas na sua concepção você está pagando pela sua salvação. Isso é abominação diante de Deus, porque rompe, faz pouco, torna vil a obra de Cristo na cruz. Ou a obra de Cristo vale tudo, ou não vale nada. Então entenda, a sua obediência agora não é para angariar favor diante de Deus, para que você seja reconhecido como alguém justo. Não, nós estamos entrando agora, nós entramos numa outra esfera. A esfera da justificação ficou para trás. O Senhor Jesus Cristo fez tudo. Você já faz parte do povo de Deus. Agora a obediência que é exigida de nós não é uma obediência para a justificação, mas sim uma obediência para a santificação. Nós estamos vendo aqui Amaleque como um inimigo, mas não um inimigo como o Faraó foi, como o Egito foi. Faraó, nós vimos em Faraó a figura de quem? De Satanás. O Egito é a figura do mundo, mas Amaleque nós vemos a figura da carne. Amaleque está aí dentro, Amaleque não está lá fora. É por isso que Deus fala, Deus jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Porque, irmãos, esse inimigo está aí. Batalhas serão vencidas, mas a guerra só lá na frente. Agora, quem que vai lutar essas batalhas? Estão entendendo? O Espírito Santo está dentro de nós. Enquanto Cristo lutou por nós uma vez por todas e lutou por nós, o Espírito Santo luta onde? Em nós. Ele não luta por nós, ele luta em nós. Existe a nossa participação. Estão percebendo isso? Estão percebendo? Porque muitas vezes a gente fica debilitado e fala: meu Deus do céu, eu não consigo, nas reuniões de oração, eu não consigo vencer a preguiça. Você está lutando contra a preguiça? Porque não é o caso só de você crer, eu creio que Jesus me libertou da preguiça. Não, lute. Cadê você pegando na espada? Estão entendendo? Não é uma luta independente de modo algum. Uma luta independente do Espírito não é uma luta no Espírito, e sim uma luta na carne. Carne lutando contra a carne é besteira que vai dar. O que fala em Romanos? Se vocês estiverem vivendo pela carne, vocês estão caminhando para onde? Para a morte. Existe sim, muitas vezes nós lutamos contra a carne usando armamento da carne.
E lutando contra a carne, usando o armamento carnal, você está fazendo o quê? Caminhando para onde? Para a morte. Estão compreendendo, irmãos? É disso que está se falando aqui. Então em Gálatas 5,16 fala: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Como que eu luto contra a minha carne? Andando no Espírito. E como que eu ando no Espírito? O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. Que oposição é essa? Essa oposição está dentro de nós. Nós temos uma natureza carnal, adâmica, que não foi erradicada. Deus deixou-a em nós. Para quê? Isso que é fundamental. Quantas vezes nós já não nos perguntamos: por que Deus não me livrou de uma vez por todas do pecado? Porque uma vez liberto do pecado, você não vai mais precisar dele. Está entendendo como que nós somos nojentos e pecaminosos? Deus nos deixa o pecado. Por quê? A natureza pecaminosa, a natureza carnal. Por quê? Para que nós dependamos dele. O prazer do Pai é que seu filho esteja na dependência dele. Essa é a questão. Irmãos, entendam, esse conflito não existe no incrédulo. No incrédulo não há um conflito. No incrédulo há o quê? Um esforço para aprimoramento. Aprimoramento de quê? Da natureza carnal. É isso que o incrédulo faz. Ele procura aprimorar a sua natureza carnal. Agora, e o cristão? Não. O cristão tem que mortificar a sua natureza carnal. Esse é o ponto. Então andar no Espírito não é algo também elevado, sublime, algo sobrenatural, algo do tipo: vou ficar uma semana, um mês de jejum, e ao fim desse jejum eu vou estar no Espírito, mergulhado no Espírito. Não, definitivamente não. Andar no Espírito já ouviu a voz do Espírito Santo em sua mente, acusando você quando você está pecando? É simples, irmãos. Quando nós pecamos, nós somos alertados pelo Espírito Santo, e tem duas advertências contra isso: não apagueis o Espírito, não entristeçais primeiro o Espírito Santo. Segundo, não apagueis o Espírito Santo. O que é isso? É quando o Espírito Santo está te levando ao quebrantamento, à humilhação. Já ouviu isso aí? Uma voz lá dentro falando assim: você pecou contra tal irmão, vai lá e peça perdão a ele. O que você faz? Você tem duas opções: ou pega a espada e luta contra a sua natureza carnal, ou você pega as mãos e tapa os ouvidos e cala o Espírito Santo. São duas opções que você tem. Já viu o Espírito Santo falando no seu ouvido, falando assim: meu Deus do céu, ele falou para você: você pecou contra a sua esposa, Osni. Já ouviu falar? Já ouviu essa voz falando lá dentro? Quem é? É o Espírito Santo falando. Por quê? Para você: vai lá, se humilha, vai lá, peça perdão, vai lá, se arrependa, vai lá, mostre a sua contrição. E aí você tem duas opções: ou pega a espada e ataca a sua carne na dependência do Senhor, ou você faz o quê? Tapa os ouvidos. Irmãos, é algo natural, naturalmente espiritual, mas é algo natural para o cristão. Ele tem a voz, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Isso é ouvir o Espírito Santo. Aquilo que é falado lá, nós que viemos do meio pentecostal, nós sabemos. Eu ouvi o Espírito Santo falando comigo essa noite: Osni, essa noite Deus vai fazer uma obra na sua vida. Não, isso aí é viagem. Você está viajando. O Espírito Santo fala conosco, sabe o que? Sabe como? Levando-nos à morte, levando-nos à mortificação.
levando-nos à humilhação. Isso é o Espírito Santo falando conosco. Fora isso, você está delirando, você está viajando, você está... Quando o Espírito Santo fala conosco, ele tem um propósito definido. Qual? Fazer-nos, transformar-nos à imagem de Cristo. Esse é o propósito do Espírito Santo. Saiu disso, você está alucinado. O propósito do Espírito Santo é falar para você: você está pecando, conserte isso, arrependa-se, humilhe-se, volte-se para o Senhor, chore de contrição. Isso é o Espírito Santo falando aos nossos ouvidos, e Ele fala, e você está ouvindo ou não está ouvindo? Você está entristecendo e apagando o Espírito Santo? Ou você tem dado atenção a Ele, porque Ele tem lutado dentro de você? Se é que o Espírito Santo habita em você. Estão entendendo, irmãos? Com o cristão é diferente. Cristo combateu por nós, o Espírito Santo luta em nós. O próprio fato de desfrutarmos desse privilégio, dos despojos da vitória de Cristo. Quais são os despojos da vitória de Cristo por nós? O Espírito Santo. Quando Ele venceu por nós na cruz, Ele nos concedeu os despojos da sua vitória. Qual? O Espírito Santo. Esse é o penhor da promessa. Essa é a certeza de que nós somos dele, e Ele vai vir nos buscar. Só o fato de termos o Espírito Santo dentro de nós já nos coloca num conflito direto conosco mesmo. Sempre vai ser assim. Cristão, se você não luta, se não há uma batalha sendo travada dentro de você, você não é um cristão. Você é um religioso, você é um professo, você é um hipócrita, você é qualquer coisa, irmãos, menos um cristão. Se não há uma batalha dentro de você, se não há uma luta sendo travada dentro de você, o Espírito lutando contra a sua carne se levantando contra o Espírito, porque a nossa carne faz isso. Se não estiver acontecendo isso dentro de você, você é um falso cristão, você é um blefe, você é uma mentira. Estão entendendo? Isso é fundamental, irmãos. Mas para a nossa consolação, é importante nós entendermos isso. Nós entramos numa batalha como essa, sabendo que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? O crente entra nessa peleja, irmãos, cantando: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Portanto, não combatemos, irmãos, coisas que nós não conhecemos. Nós não estamos desferindo golpes no ar, enquanto nós procuramos subjugar o nosso corpo e reduzi-lo a quê? A escravidão, como está em 1 Coríntios. O que nós fazemos? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, está em Romanos 8:37. Ele nos amou e somos mais do que vencedores nele, porque a obra dele não foi uma obra só que nos traz a salvação, foi uma obra que nos traz a salvação e nos suporta na santificação. Abram comigo Romanos capítulo 6 e entendamos, irmãos, que a graça em que nos apoiamos torna a carne inteiramente desprovida de poder. Ou seja, a graça na qual confiamos nos torna poderosos para dominar o quê? A carne. A carne nossa deve ser o quê? Subjugada. Como? De uma maneira total? Não.
porque a nossa carne ela se manifesta por várias vertentes, por vários vieses, e nós subjugamos a nossa carne em dependência do Senhor, em uma manifestação dela, mas ela tem diversas manifestações, e até o túmulo, até o dia da nossa morte, haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Entendam isso. Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse considerai-vos mortos, irmãos, tem dois aspectos. Um aspecto é: Cristo Jesus morreu por você. Nós fomos identificados com Cristo onde? No batismo. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Então considere-se morto. Segundo aspecto, considere-se morto. Morra, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e ande. Considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros que antes estavam escravos do pecado, ofereça-os a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do quê? Da graça. Irmãos, esses textos foram escritos para nós, irmãos. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não reine mais o pecado em você. Tem uma diferença muito grande entre você perder uma batalha para o pecado e entre você viver na prática do pecado. Essa distinção que João faz na sua primeira epístola. Ele, ao mesmo tempo que ele diz que nós somos pecadores, e aquele que diz que não é pecador está fazendo de Deus mentiroso, ele diz que a semente de Deus não pode pecar, e aquele que peca não conhece a Deus. E aí você fala: rapaz, o que está acontecendo? É disso que ele está falando. Cairmos no pecado, perdermos uma batalha no pecado, isso mostra o quê? Quão distantes, com separados, com independentes estávamos de Deus, de Cristo Jesus na batalha contra o pecado. Mas isso não está mostrando que você está o quê? Escravo do pecado. Isso não mostra que o pecado está reinando no seu corpo carnal, no seu corpo mortal. Ele reinava quando nós estávamos o quê? No mundo. Mas Paulo está falando aos romanos: não reine, portanto. Por quê? Porque nós podemos sim dar abertura para a carne e começar a quê? A ser dominado pela carne, ser dominado pelo pecado. Ouvir o Espírito Santo falando e você nega o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. Você ouve o Espírito Santo falando e você nega tantas vezes, entristece tantas vezes, que você apaga o Espírito Santo. Já não ouve mais a acusação do Espírito Santo de acordo com a sua vida carnal. Aí você precisa de quem? De um irmão sacudindo e admoestando, e misericórdia de Deus para que você ouça. Então, irmãos, há esse perigo. Por isso que Paulo está nos alertando: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que vocês venham a obedecer às suas paixões. Que paixões são essas, irmãos? É a carne revelando o seu desejo, revelando o seu ímpeto, mostrando para você o que ela quer. E você, como servo de quem? De Cristo ou da carne? De Cristo ou do pecado? Você dá ouvido para quem? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você ouve
o Espírito Santo, você ouve o seu marido, você ouve a sua esposa, e você não dá ouvidos. Você faz o quê? O que dá na sua telha. Você atende os desejos da sua carne. Está sendo o quê? Dominado pelo pecado. Esse é o ponto. Irmãos, se a lei é a força para o pecado, a força do pecado, a graça é a fraqueza da lei. Quanto mais estivermos em Cristo, mais estivermos na dependência do Senhor Jesus Cristo, mais estivermos dispostos a guerrear, a pegar em armas espirituais, como mostra em Efésios, e guerrear contra a nossa carne, mais estaremos onde? Na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, a lei concede poder ao pecado sobre nós. A graça nos dá poder em Cristo Jesus sobre o pecado. Saiba, você pode vencer o pecado. Não por você mesmo. Você pode vencer na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está escravo do pecado, tem algo muito estranho contigo. Se você está debaixo de escravidão do pecado, obedecendo às suas paixões, oferecendo os membros do seu corpo para a iniquidade, como instrumentos de iniquidade, tem alguma coisa errada contigo, muito errada, porque Paulo está falando para os romanos: ofereça-se, é algo que depende de você, depende de você servir o irmão necessitado, ou é quem que vai fazer? Quando está falando ofereça-se como instrumento de justiça, é na luta contra a preguiça? Ofereça-se como instrumento de justiça e levante cedo. É na luta contra a lascívia? Ofereça-se como instrumento de justiça e fuja, desvie o seu olhar. É disso que está sendo falado aqui. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, ou seja, vocês, se estão em Cristo, vocês morreram para o pecado, morreram para o mundo, e estão ressurretos em Cristo Jesus. Ofereça-se a Deus como instrumento de justiça, porque Paulo está falando: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Como que o pecado pode ter domínio sobre alguém que foi salvo? Isso é mentira. Irmãos, entendam, em nossa justificação, o Senhor Jesus Cristo lutou por nós. Uma batalha terrível foi travada em nosso favor. A vitória foi conquistada por nós. Uma paz gloriosa e eterna foi alcançada e foi estabelecida conosco. O Senhor clamou na cruz o que? Está consumado. O Senhor Jesus Cristo fez tudo por você. Ele te reconciliou com o Pai, Ele te salvou. Mas irmãos, na santificação é o Espírito Santo lutando em nós. A ordem é para você guerrear. É para você guerrear, contudo em sujeição a Ele. Aqui que está o grande problema, irmãos. Nós vimos a figura de Moisés. Qual foi o trabalho de Moisés? Foi ficar na dependência do Senhor, com as mãos erguidas, dependendo de Deus para aquela batalha. Essa foi a dificuldade de Moisés. E a nossa dificuldade é essa. Porque se eu falar para você assim, você quer lutar contra a preguiça? Começa a colocar o celular lá, o relógio, 6 da manhã, e não falhe. Essa semana eu vou ficar perguntando para você direto se você vai falhar ou não. E você vai fazer. O problema é fazermos isso em dependência do Senhor, sabendo que isso é para o nosso crescimento espiritual, sabendo que isso é para a mortificação da nossa carne. Esse é o ponto, porque você pode fazer algo bom,
e até algo justo, mas alimentando a sua carne. Você já fez isso? Vou dar um exemplo. O que Jesus dizia para os fariseus? Você vai jejuar? Jejue no cantinho seu. Não fique depois saindo para todo mundo e falando que você está jejuando. Por quê? Porque isso vai trazer honra para você, glória para você. Isso não mortifica a carne. Você ficou lá 3 dias jejuando, não comeu nada, não bebeu nada, 3 dias mortificando a carne. Para quê? Para depois você falando para todo mundo o que você fez. O que foi isso? Nada. Foi nada. Você mortificou a carne de um lado e alimentou-a do outro, trazendo o que para você? Glória. Trazendo o que para você? Honra. Uma honra de hipócrita, uma honra de fariseu. Estão entendendo? Isso não é mortificar a carne. Mortificar a carne é quando você faz algo contra a sua vontade. Você se conhece, você sabe o que você quer, e você sabe que as suas vontades, elas militam contra o Espírito. Guerreie contra elas, na dependência do Senhor. Nós, irmãos, precisamos guerrear em sujeição a Cristo. Ele nos ordena, irmãos, que nós nos preparemos para a batalha, mas na dependência dEle. Ele ordena que nós desenvolvamos estratégias para lutar contra o pecado, mas na dependência dEle. Ele ordena que nós entremos na peleja contra a carne, mas na dependência dEle. Estão percebendo, irmãos? Você desenvolver estratégias para a mortificação da carne não é pecado. O pecado é você desenvolver estratégias e utilizá-las carnalmente. Mas se você utilizá-las na dependência do Senhor, em sujeição a Ele, irmãos, façam isso. Essa é a parte da vida do cristão. Uma vez salvos por Cristo, nós nos deparamos com o quê? Com uma batalha na nossa frente, guerra após guerra. É por isso que Paulo, em Efésios 6, mostra o quê? Ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:10, vai do 10 ao 20. É por isso que em Romanos 8:3 nós lemos: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificai os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, irmãos, é evidência de salvação quem pelo Espírito mortifica os feitos do corpo. Se você não está fazendo isso, que evidência há de salvação em você? A batalha, irmãos, tem que ser travada por quem? Por nós. Por nós. Se você é orgulhoso, se você é arrogante, se você é presunçoso, como que você tem que lutar contra isso? Lute, batalhe, coloque-se no Senhor, na dependência dEle, sujeição a Ele, com os braços erguidos. E principalmente, chame os irmãos para te ajudar nessa batalha. Irmãos, vocês que têm esposas cristãs regeneradas, vocês homens que têm esposas regeneradas, vocês mulheres que têm maridos regenerados e não estão dando ouvidos às suas esposas e aos seus maridos, vocês estão negando a ajuda de Arão e de Hur. Nós que temos uma igreja onde há pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo, vocês estão negando a ajuda dos irmãos, a ajuda de Arão e de Hur, para te sustentarem na batalha contra o Amaleque. Estão percebendo? No seu orgulho, na sua arrogância, você se nega a dizer para os irmãos o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque você não quer ser morto, você não quer ter sua carne mortificada, você não está lutando. Estão vendo por que é importante nós nos utilizarmos dos irmãos, dos nossos cônjuges, daqueles que estão à nossa volta, na luta contra o nosso próprio pecado? Quantas vezes já te foi dito pelo Espírito Santo os pecados que estão te impedindo
a peregrinação nessa viagem, nessa vida, nessa trajetória. O objetivo de Satanás e do mundo era o quê? Nos impedir de sermos salvos por Cristo. O mesmo objetivo de Faraó e do Egito era impedir que o povo fosse liberto. O objetivo de Amaleque é fazer o quê? Ser um impedimento na sua vida cristã, é atrasar o seu caminhar cristão. Se você ganha de Amaleque, você passa mais para frente para a próxima batalha. Se você está lá, circundando, ali, naquele mesmo problema, ano após ano, mostra o quê? Que você não está nem um pouco a fim de mortificar a sua carne. Você quer continuar o quê? Alimentando o Amaleque. Ainda que ele venha e pela retaguarda te pegue de surpresa, você o ama, você gosta dele. Entendam, irmãos, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, vocês estão caminhando para a morte. Aqueles que não estão dando ouvido ao Espírito Santo, à palavra, aos irmãos, aos cônjuges, você está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar as vezes do corpo, certamente vivereis. Isso é sério. Nós já vimos hoje de manhã a possibilidade da apostasia. Aqui nós estamos. A definição de quem é cristão ou não é a disposição em tomar a cruz e seguir a Cristo. Entendam isso. Isso diferencia-nos de qualquer outra pessoa. Isso diferencia-nos como igreja, porque estamos pregando o que? Morte. Lá fora estão pregando o que? Vitória. Vitória, sabe onde vai te levar a vitória? Para lugar nenhum, porque vitória é da boca. A vitória real e verdadeira é aquela que nós travamos contra a carne, na dependência do Espírito Santo. Essa é vitória real e verdadeira. O resto é só ladainha. Você vai ser vitorioso no emprego, Marcão. Você vai ser vitorioso na sua empresa, Tiagão. Você vai ser vitorioso, Ricardão. Vitória, saúde, dinheiro, prosperidade, vitória. Vitória que vai te levar para onde? Para eixo do inferno você vai. Estão entendendo, irmãos? Essa é a realidade do Evangelho. Mas entendam, nós não estamos sozinhos. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Essa é a nossa arma. Essa é a arma mais real e mais verdadeira que vai nos ajudar. Porque quando você não está na dependência de Deus, o que acontece? Quando Moisés não estava na dependência de Deus, o que acontecia com Josué? Era derrotado. Esse é o ponto, irmãos. E aqui nós entramos no segundo aspecto. Há uma distinção muito grande entre combate e intercessão. Muito grande. Cristo Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede por nós, como está em Romanos 8,34. Então, além de nós estarmos intercedendo por nós, na dependência do Senhor, lutando contra a carne, contra o Amaleque, o que acontece? O Senhor Jesus intercede por nós, enquanto o Espírito Santo luta em nós, em Gálatas 5:16, 17. E à medida que pela fé nós vamos compreendendo a eficácia da intercessão de Cristo em nosso favor, é que nós fazemos o quê? Frente contra o pecado, frente contra a carne, frente contra a nossa natureza. O problema é que você muitas vezes não tem forças para lutar contra o pecado, porque você não olha para Cristo, você não percebe aquilo que Cristo fez por você. Esse é o problema. A força que nós temos para lutar contra o pecado é o quê? É sabermos tudo o que Cristo fez por nós. Entendam, você tem um Amaleque dentro de você. E sabe quando esse Amaleque vai ser exterminado? Na morte. É na morte. É na morte que ele vai ser arriscado da sua memória.
Todo crente tem um Amaleque dentro de você, dentro de si. Tem a carne dentro de si. Contra ela é que o Espírito está lutando o quê? Constantemente. Irmãos, se ao percebermos os movimentos da natureza carnal, nós colocarmos em dúvida a nossa salvação, além de nós nos tornarmos extremamente infelizes e inativos, nós nos privamos de grandes vantagens frente ao inimigo. O que eu quero dizer com isso? Se quando você vê a carne da sua carne se manifestando contra o Espírito Santo, você colocar em dúvida a sua salvação, entendam, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem muitos irmãos que sofrem aqui com isso, é ou não é, Maria? É ou não é, irmãos? Muitos de nós sofremos com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a carne está se manifestando dentro de você e o Espírito está lutando contra ela, essa é a maior prova de que você é filho de Deus. Essa é a graça de Deus em nossas vidas. Ele está nos levando a lutar para nos transformar à imagem de Cristo. Nós somos transformados à imagem de Cristo por meio do que? Da luta. Não é do bem bom. É lutando que nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo, feitos semelhantes a Ele. Então, na luta contra o pecado, não se desespere, não comece a questionar: será que eu sou salvo ou não sou salvo? Pelo amor de Deus, isso faz com que você perca as forças diante do Amaleque, e você começa o quê? Perder a batalha. É diante dessa situação que você tem que falar: graças a Deus eu estou em Cristo Jesus meu Senhor, nele eu sou mais do que vencedor. E aí você levanta a frente contra a sua carne, porque você sabe que o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, está te levando a lutar contra a sua carne, contra o seu Amaleque. Não se deixe enganar, irmãos. A carne existe dentro do crente e vai estar nele até o fim de sua carreira. O problema é quando nós não levantamos frente contra a carne. O problema é quando nós nos deixamos levar pela carne e nos damos mãos, nós saímos de mãos dadas com Amaleque. Esse é o grande problema. Por quê? Porque haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O Espírito Santo reconhece o quê? Totalmente a existência da carne na vida do crente. Ele reconhece, ele sabe que nós temos a carne de nós. É por isso que Romanos 6,12 está falando: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque tem pessoas que estão dizendo aí o seguinte: que uma vez salvo, você já não tem o pecado mais em você. Mentira! Mentira! Você tem uma natureza pecaminosa, carnal dentro de você, e você tem o Espírito Santo morando dentro de você, e os dois estão em conflito constante. A quem você está alimentando? Como disse o Kaique na abertura desse culto, a quem você está alimentando? O pecado habita no crente, irmãos, mas não reina. No crente o pecado habita, mas ele reina na vida do incrédulo. Essa é a diferença. Então, amados, entendam, nós morremos para o pecado quando cremos em Cristo Jesus. Em Romanos 6,6 diz o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você está servindo o pecado como escravo? Tem coisa errada. Você morreu com Cristo, o seu velho homem foi crucificado com ele, para que o pecado fosse destruído. Mas aí você pergunta: mas calma aí, se em Cristo meu pecado foi destruído, foi crucificado, por que ele está aqui ainda? Ele está aqui ainda como manifestação da sua carne, para você obedecer aquilo que Cristo lhe ordenou. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o. Para de ouvir o seu coração egoísta, egocêntrico. Você quer estar no meio, à frente de tudo. Você quer ser valorizado, você quer ser visto, você quer ser contemplado, você quer ser... Para! Essa é a sua carne, luta contra ela. Luta contra o seu egoísmo. Esse é o ponto, irmãos.
O pecado, irmãos, não possui reivindicações sobre nós. Josué desbaratou Amaleque. Houve o que? Grande vitória. A bandeira do Senhor foi o que? Hasteada, com a inscrição: o Senhor é minha bandeira. Nós devemos o que? Crer, irmãos, que a certeza da vitória sobre o pecado já foi o que? Completa. Nós já recebemos o perdão que temos em Cristo Jesus nosso Senhor. Por que isso é importante? Porque tanto a justificação quanto a santificação, elas estão em Cristo Jesus. Elas estão firmadas em Cristo Jesus. Ambas se baseiam igualmente no fato de ter Cristo morrido e ressuscitado. Então é no poder dessa maravilhosa obra de Cristo Jesus na cruz que nós crentes podemos gozar do que? De uma consciência purificada e subjugada. Uma consciência, irmãos, purificada, uma consciência que subjuga o pecado em si mesmo. Você tem lutado contra o pecado ou você tem se entregado a ele? Naqueles momentos de maledicência que você se pega falando mal de alguém, e aí vem o Espírito Santo, você está falando mal, e aí, o que você faz? Você cala a boca ou continua? Irmãos, nós sofremos quanto a isso. Sabe o que acontece? Infelizmente, nós estamos meio que descobrindo as verdades do Evangelho, porque isso não tem sido pregado, infelizmente. E aí muitos de nós desconhecemos estratégias de outros irmãos que levantaram frente contra o pecado. Temos alguns livros de puritanos do passado que nos orientam a isso, mas hoje isso é tratado como algo absurdo, como algo vergonhoso. Aqueles que se preocupam na luta contra o pecado, na mortificação de si mesmo, no combate contra a sua própria carne, são hoje denominados neopuritanos. E do mesmo jeito que os puritanos foram denominados como puritanos de uma maneira negativa, como um xingamento, hoje nós temos sido denominados dessa mesma forma. O problema, irmãos, é que nós não sabemos muitas vezes como lutar, como subjugar o nosso pecado. O Senhor Jesus morreu por nós, e agora Ele é ressurreto, Ele vive em nós. A sua morte nos dá o que? A paz com Deus, enquanto a ressurreição dele nos dá poder na luta contra a carne, na luta contra o nosso pecado. Então, irmãos, o contraste entre Moisés e Cristo como intercessores é fantástico. Por quê? Porque em Hebreus 7:25, abram comigo. Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Então as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, as mãos do nosso grande intercessor, jamais ficarão cansadas, jamais ficarão pesadas. Sua intercessão nunca vacila, sua intercessão nunca oscila, sua intercessão é incessante, ela é eficaz. Ou seja, além da força e da firmeza que nós temos na obra de Cristo na cruz, nós temos o que a nosso favor? Nós temos a igreja, nós temos os irmãos nos auxiliando, nós temos Cristo Jesus intercedendo por nós. Ele jamais necessitará de alguém que o sustenha. A sua advocacia é perfeita, porque ela está fundamentada no sacrifício que é perfeito. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos apresenta perante o Pai com suas próprias vestes. E embora nós tenhamos ainda que cobrir nossos rostos
devido ao sentimento que nós temos referente à nossa depravação, o Espírito Santo, ele só pode testemunhar perante nós a partir daquilo que Cristo Jesus é perante Deus. É em Cristo Jesus que nós somos vistos. Romanos 8:9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. Irmãos, se nós estamos no corpo, quanto à nossa condição da terra, nós não estamos na carne, quanto à nossa posição em Cristo Jesus. A carne, irmãos, ela está em nós, apesar de estarmos mortos para ela, mas não estamos mortos na carne, porque estamos vivos com Cristo. Amém? É isso que nos dá força para lutar. É isso que nos dá força para lutar contra a nossa carne, contra o Amaleque que está dentro de nós. E aí eu pergunto, encerro com uma pergunta: você está de mãos dadas com o seu Amaleque, ou você está lutando contra ele? Irmãos, é fácil perceber quem está lutando contra o seu Amaleque, porque muitas vezes, para disfarçar a nossa covardia na luta contra a nossa carne, nós criamos vários artifícios de adoração a Deus. Nós vamos à igreja e isso apazigua a nossa consciência. Nós lemos a Bíblia, isso apazigua a nossa consciência. Nós fazemos nossos devocionais, isso apazigua a nossa consciência. Nós fazemos nossos cultos domésticos, isso apazigua a nossa consciência. Nós lemos bastante, isso apazigua a nossa consciência. Nós até pregamos o Evangelho, isso apazigua a nossa consciência, desde que ninguém toque na minha carne. Você não tocando na minha carne, eu faço tudo o resto, e faço com prazer, e faço com deleite. Então, amados meus, tudo pode se tornar o quê? Pretexto para nós não lutarmos contra a nossa carne, para nós alimentarmos o nosso Amaleque. Nada vai ser prova de que você está lutando contra a sua carne, a não ser o quê? Morte, negação de si mesmo. Fora isso, tudo pode ser o quê? Meios para você desviar o olhar daqueles que estão observando e vendo. Será que ele está lutando contra a carne? Eu acho que sim. Por quê? Porque ele é fiel, ele não falta à igreja, ele vem à igreja continuamente, ele lê, ele ora. Precisa ver a oração dele, é fantástica. Irmãos, tudo isso é lixo, é trapo de imundícia, porque eles podem ser feitos na base do que? Da sua justiça própria. Tudo isso pode ser feito sem nós levarmos a nossa carne à cruz de Cristo. Lembrem-se disso, irmãos, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, quão misericordioso Tu és, ó Pai, e quão miseráveis nós somos. Quanto dentro de nós, ó Pai, tem se manifestado a nossa carne, e quanto tem lutado o Seu Santo Espírito dentro de nós contra a nossa carne. Meu Pai, quantas vezes temos negado, Deus, temos nós dado ouvidos à nossa carne, entristecido o Teu Santo Espírito. Quantas vezes, Pai,
temos nós ouvido a nossa carne e apagado o Teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos a ver, ó Pai, o que realmente importa. Ajuda-nos a ver, ó Pai, qual é o objetivo, qual o propósito Seu em nossas vidas, que é fazer-nos semelhantes a Cristo. Mas faça-nos enxergar, ó Pai, que essa semelhança a Cristo é na dependência, na sujeição, na abnegação, na submissão, ó Pai, na obediência a Ti e ao Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos que tudo que nós fazemos pode ser somente alimento para a praga da nossa carne, que está ansiosa, ó Pai, para que nós a alimentemos. Está ansiosa, ó Pai, buscando, meu Deus, estar no centro das atenções, buscando, ó Pai, ser adorada, ser mimada. Quantas vezes, ó Pai, nós lutamos e ainda usamos a Tua palavra para tentar, ó Pai, acariciar a nossa carne, mimá-la, conduzi-la, ó Pai, em proteção e segurança, ao invés de declararmos guerra contra ela. Senhor, não permita que vivamos como Saul, meu Deus, que é símbolo, ó Pai, símbolo da apostasia. Não permita isso em nós, ó Deus. Não permita que façamos como Saul, ó Pai, que sob a ordem Tua de eliminar Amaleque, ele vai e ainda poupa a sua carne com a desculpa de oferecer sacrifícios ao Teu santo nome. Tem misericórdia de nós, Pai, abra os nossos olhos, ajuda-nos, ó Pai, que nós possamos caminhar para a morte, dia após dia, tomando a nossa cruz e seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai, porque tu não te comprases de sacrifícios. Do contrário, meu Deus, nós lhe daríamos. O que Tu te comprases é de um coração contrito e quebrantado. Quebranta-nos e humilha-nos. Na Tua presença nós te pedimos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.